Olá, gente, bom dia. Estamos aqui hoje para dar início a mais um conteúdo de educação física. Sou o professor Ketson Mendes, professor da Era Ingênifa Feliz Bela Nobre, e espero que estejam todos bem e que prestem muita atenção nesse conteúdo, né? É um conteúdo muito interessante, onde vamos estar falando sobre o jogo de xadrez, né? É um jogo importante para o aprendizado na escola, né? Até porque ele está no meio escolar por ter muitos benefícios, né? E ele também estimula, né, o raciocínio lógico do praticante, certo? Então vamos lá. Para iniciar a nossa aula, eu quero definir os jogos de salão no geral. Os jogos de salão são jogos de tabuleiro ou mesa que utilizam peças para representação dos jogadores. Possuem regras pré-determinadas. Os jogos de salão são caracterizados pela utilização do raciocínio lógico e da estratégia minuciosamente elaboradas, requerendo do jogador muita atenção e concentração durante o jogo. São exemplos de jogos de salão: dominó, dama, xadrez, gamão, trilha, uno, fubica, quebra-cabeça e etc. Né? Esses são todos considerados jogos de salão, onde também tem, dentro dos jogos de salão, existem os jogos de mesa, né? Que o que a gente vai falar hoje, nesse que a gente vai ver hoje, é um jogo de mesa, que é o xadrez. Eu quero mostrar aqui alguns tópicos do xadrez básico, né? A localização das peças do tabuleiro, a movimentação e entre outros. Para iniciar, o xadrez, vamos falar um pouco sobre o básico, né? Essa parte aqui, ó, xadrez básico. O xadrez básico é um jogo de salão jogado por dois jogadores em um tabuleiro de 64 casas, alternando casas claras e escuras. Cada jogador inicia o jogo com 16 peças, 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, uma dama e um rei. Né? Como vocês viram anteriormente, através da leitura, é um tabuleiro de 64 casas, né, para poder realizar a prática do xadrez, e cada jogador, né, utiliza 16 peças. Esse jogo ele é jogado por duas pessoas. Né? Temos o tabuleiro aqui embaixo, mostrando, né, as pedras aí tudo localizada no tabuleiro, né? As peças de maior valor ficam sempre na fileira de trás, os peões na da frente, né? Tanto as peças brancas quanto as peças pretas, certo? Então, deixa eu me adiantar aqui um pouco para que vocês possam conhecer um pouco sobre a história do xadrez. A história do xadrez. A origem exata do xadrez é misteriosa, conhecendo-se até o presente momento cerca de 40 lendas. Estas respeito, dentre elas, uma menciona o herói grego Palâmedes como o criador do xadrez durante o cerco de Troia, com o objetivo de destruir seus guerreiros. Entretanto, é no noroeste da Índia que se encontra as primeiras fontes arqueológicas reconhecidas como verdadeiras. Aí aí está um pouco sobre a história, né, desse jogo, né? Diz que ele foi conhecido como um jogo que tinha o objetivo de destruir seus guerreiros, né? O criador grego, né? Ele usava esse jogo para isso. E antes,
No início, ele era jogado por 4 pessoas, né? Como vocês podem ver nesse tabuleiro aqui embaixo. Ó, tem um lado, tem as peças, do outro tem também, ó, as peças estão localizadas dos 4 lados, né? Ele sofreu uma modificação, né, para chegar nos dias de hoje, né? Hoje a gente só joga com dois participantes, né? E as peças também nessa época, elas tinham outro nome, né? Sofreram também uma modificação, onde hoje estão adaptadas e são conhecidas como peões, torres, cavalos, bispos, dama e rei, né? Então, esses são os nomes das peças. Agora, eu quero mostrar para vocês a importância de aprender a jogar xadrez. Por que é importante jogar o xadrez? É um excelente exercício para o cérebro e exige muito das emoções. A pessoa adquire um senso muito prático de organização, concentração e desenvolve de forma muito especial a memória. O xadrez trabalha a imaginação, atenção, memorização, planejamento e paciência. Então veja só, o jogo xadrez, né, como é denominado, na escola ele vem como um auxílio, né, para a aprendizagem do aluno. Né? O aluno vai despertar a sua imaginação, né? Ele vai ter atenção em tudo que vai fazer, vai memorizar, né? E também vai aprender a organizar seus planejamentos e ter paciência para que isso possa acontecer. Então, o jogo xadrez em si, ele pode despertar tudo isso no aluno, né? Ele tem um objetivo bem interessante, ok? Agora, vamos passar aqui, pessoal, para a localização das peças no jogo de xadrez. As peças, elas são localizadas cada um em seu espaço, em seu quadrado, como se chama, né? Todas elas têm um valor diferente, né? E também tem a sua localização. Quero que vocês prestem atenção nessa leitura para que vocês possam entender como elas se localizam no tabuleiro. Peças no xadrez possuem lugares definidos para se posicionar no início do jogo. O tabuleiro de xadrez possui 8 linhas identificadas por número e 8 colunas identificadas por letras, como mostra a figura. As peças pretas ficam na linha 7 e 8, e as peças brancas nas linhas 1 e 2. Os peões pretos completam toda a linha 7 e os brancos toda a linha 2. As torres pretas ocupam as casas A8 e H8, e as torres brancas as casas A1 e H1. Os cavalos pretos ocupam as casas B8 e G8, e os brancos B1 e G1. Os bispos pretos nas casas C8 e F8, e os brancos na casa C1 e F1. Rei preto na casa E8, rei branco na casa E1, e dama preta na casa D8, e a dama branca na casa D1. Beleza? Então, essa é a maneira que as peças se localizam no tabuleiro. Como vocês viram, né, elas são identificadas, né, possui, no tabuleiro, possui 8 linhas identificadas por número e 8 colunas identificadas por letras, ok? As linhas ficam assim de lado e as colunas, né, ficam dessa forma, beleza? Então, prestem bem atenção nessa localização das peças, que vai estar aí no material de estudo de vocês vão precisar delas na atividade, beleza? Então, vamos seguir aqui.
eu quero passar para o movimento das peças. Isso é muito interessante. No xadrez, as peças têm movimento específico, né? Cada uma das peças que eu citei para vocês tem um movimento específico dela. O peão anda sempre para frente uma casa, exento no primeiro lance de cada peão, que pode andar duas casas. O peão captura ocupando a casa da peça oponente, uma casa na diagonal. Caso o peão chegue à última casa, ou seja, a casa mais distante da posição inicial, é promovido a qualquer peça. Geralmente, o peão promovido para dama, a peça mais forte em movimento. Isso ele só é promovido para dama quando ele consegue andar o tabuleiro completo sem ser capturado e chega à última casa. Aí ele pode ser promovido a qualquer peça, né? Menos o rei, né? Ele pode ser promovido a qualquer peça. E geralmente o jogador escolhe a dama porque ela é uma das peças mais fortes em movimento. Vamos passar aqui para outra peça. Eu quero destacar o movimento da torre. Veja só. A torre é uma peça que movimenta, né? A torre pode ser movida para qualquer casa vazia ao longo da fileira ou coluna. Aí tem aqui os movimentos dela aqui, ó. A torre está localizada bem aqui onde está a seta. Aí ela pode movimentar aqui, ó, durante toda essa linha ou fileira, viu? Pode ser chamada. Ou durante toda essa coluna, ok? Então, esse é o movimento da peça torre. Vamos para o movimento do cavalo. O cavalo, o movimento do cavalo assemelha-se à letra L, formada por 4 casas. O cavalo é a única peça que pode saltar por cima de outra peça, ou grupo de peças ao se movimentar. Aí eu quero mostrar para vocês aqui também a movimentação dessa peça, que é o cavalo. Ó, veja só, aqui, ó, ele está localizado bem aqui, aí ele pode andar 1, 2, 3, 4 casas e formar um L. Da mesma forma, ele pode fazer de novo para esse lado. 1, 2, 3, 4. Também para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Formou um L, né? Então, todos esses pontos são os movimentos que ele pode realizar estando localizado aqui, ó, no centro do tabuleiro, ok? Aí vamos para o bispo. O bispo pode ser movido para qualquer casa vazia ao longo da diagonal. Já o bispo tem outro movimento. Ó. Ele é em diagonal. O movimento dele é em diagonal. Ó. Tá vendo? Então veja só aí. Está localizado no centro do tabuleiro e movimenta em diagonal. Então ele pode percorrer todas as diagonais do tabuleiro. Agora vamos para a dama. A dama, ela é uma peça muito forte em movimento, né? Ó, a dama pode ser movida para qualquer casa vazia ao longo da diagonal, coluna e fileira. Você pode ver que o movimento dela é bem amplo, viu? Todos esses pingos pretos é um movimento que ela pode realizar estando localizada aqui no centro. Pode subir para cá, pode descer aqui, subir aqui também na diagonal, pode andar aqui na fileira, né? Pode descer nessa outra diagonal. Então, aqui são todos os movimentos da dama. Agora vamos para o rei. O rei pode ser movido uma casa por vez na diagonal, na fileira ou na coluna. Ó, você pode ver que a dama ela tem vários movimentos, né? E ao longo da diagonal, coluna e fileira. Já o rei, ele também tem todos esses movimentos, mas tem uma exceção. Ele pode mover só uma casa por vez, né? Diferente da dama, que a dama pode andar todas, né? Então você tem que diferenciar a dama do rei, o movimento de cada uma delas, ok? Aí o jogo de xadrez, né? A gente terminou a localização
E vamos agora para o objetivo. O jogo de xadrez, por ser um jogo de salão e de mesa, ele tem um objetivo, né? No xadrez, o objetivo central do jogo é dar checkmate no rei. Quando isso acontece, o jogo encerra, né? Mas tem outras possibilidades. Antes que isso aconteça, pode vir o cheque, né? Que é uma faz parte do jogo do xadrez. E depois o checkmate. Aí eu quero que vocês entendam isso. Aqui a gente vai, eu vou mostrar para vocês a questão do cheque. O rei está em xeque sempre que estiver na trajetória de movimento de uma peça adversária. O rei não pode permanecer em xeque. O xeque deve ser definido ou evitado da seguinte forma. Aí eu tenho aqui as 3 alternativas que você pode evitar o xeque. A letra A, capturando a peça que dá xeque. Letra B, movendo o rei para uma casa que não esteja sobre o alcance de uma peça adversária. A C, interpondo uma peça da mesma cor que obstrua a ação da peça adversária. Então, quando isso acontece, você conseguiu fugir do checkmate, ok? Você saiu do cheque. Agora, quando acontece o checkmate, o rei está em checkmate se nenhuma das 3 defesas acima, essas que eu citei para vocês aí, a letra A, B e C, for possível. Quando elas não for possível, aí o rei está em checkmate. Nesse caso, a partida estará terminada com a vitória de quem deu mate. No xadrez, as peças têm valores diferentes, né? Todas essas peças que eu citei para vocês aí, o peão, o cavalo, o bispo, a torre, a dama, o rei, eles têm um valor diferenciado, né? Os peões, eles são 8 para cada jogador, né? Cada um deles soma um ponto. Os cavalos são 2 para cada jogador. Eles somam, cada um deles soma 3 pontos. Os bispos também são 2 para cada jogador. Cada um deles soma também 3 pontos. A torre também são 2. E cada uma delas soma 5 pontos. E a dama, por ter um movimento maior, né, ela soma 10 pontos. E cada jogador, né, só vai ter uma dama no seu tabuleiro, cada um. E também o rei é infinito, né? O rei, ele é infinito, porque quando acontece a captura do rei, o jogo se encerra, beleza? Então, tá aí a movimentação do jogo de xadrez, né? A organização, o objetivo, né? E eu peço que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Estarei aí para tirar as dúvidas. E muito obrigado, né? Espero que prestem muita atenção nesse conteúdo. É um conteúdo muito interessante, né? Onde você pode até mesmo realizar isso em casa, certo? Durante esses momentos que estamos passando aí. E espero que vocês estejam todos com saúde e que a gente possa se ver o mais rápido possível, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima, viu? Até a próxima, se Deus quiser.